Aqui no Todo Seu, nenhum assunto é tabu. E nós levamos para dentro da sua casa um leque imenso de temas relativos à sua vida e à dos seus filhos. Aliás, o que você sabe sobre a vida sexual deles, hein? A virgindade é um tema proibido dentro de muitas casas, mas precisa deixar de ser. Você quer saber como melhor fazer isso? Preste atenção, porque cerca de 30% dos brasileiros iniciam a sua vida sexual antes dos 15 anos. E quem fala abertamente sobre isso é a nossa colaboradora, a nossa queridinha, a sexóloga Paula Napolitano. Oi, meu amor, como vai você? Tudo bem? Adorei esse cabelo. Obrigada. Tudo bom, Paulinha? Tudo bem, você está na sua ótimo. casa. Obrigado, meu amor. Esse é um assunto pelo qual eu tive que passar, pai com guarda de filhos, né? E de menino e de menina. Meu Deus do céu. E a minha pergunta é até simples. Qual é a faixa etária em que os jovens estão perdendo a virgindade? De verdade. Olha, aqui no Brasil a gente tem mais ou menos uma faixa, se a gente fosse fazer uma média, de 15 anos. Você acha que essa precocidade pode levantar problemas, tipo questões morais, de saúde? Podem trazer questões de saúde no sentido da não prevenção, Sim. né? Então a gente teve uma pesquisa recente que o ano passado 45% dos jovens usaram camisinha. Só? Só 45%. Menos da metade? Em relações casuais, ou seja, você nem conhece a pessoa direito e tem relação sexual sem camisinha. Então, nesse sentido, a saúde pode sair muito prejudicada, né? Seguramente. Agora, entra também algumas questões quando, às vezes, é precoce demais, a pessoa não estava muito pronta ainda para essa relação, de ser até uma relação mais traumática, que a pessoa não se sente bem, que a autoestima vai lá para baixo. Aí é complicado. Eu tive um caso, por exemplo, de alunos que eu dava aula no colégio, eles tinham 12 anos, namoravam, foram para casa um do outro, os pais não estavam, no beijo, no coisa, acabaram tendo relação sexual sem camisinha. Na hora eles perceberam ali, ele começou a culpar ela, daquela coisa do machismo, contou para a escola inteira, todo mundo julgou ela, aí ela achou que estava grávida, ou seja, ela teve que contar para os pais, olha o tamanho da coisa, no final ela não estava, mas ela teve que sair da escola, porque assim, com 12 anos, uma relação sexual super traumática. Porque teve esse envolvimento de toda a escola. Isso fica para sempre, Paulinha. Fica para sempre, né? Então, assim, emocionalmente, eles não estavam maduros para isso, né? Claro. Existe uma idade certa? Quer dizer, eu acho que é muito difícil falar em cronologia numa hora dessa, mas existe uma idade certa para você iniciar uma vida sexual? Porque muita gente acredita que ou que é tarde demais, outro que é cedo demais, cada um diz uma coisa. De onde vem esse critério? Isso que eu queria saber. Depende, porque às vezes isso é cultural, então se você vai ver em país, é diferente essa questão da verdade. Isso às vezes tem a ver com religião, tem a ver com a história da família. Então, se a mãe às vezes casou virgem, então traz essa ideia de que precisa ser muito lá na frente. Então, entra a família, entra a cultura, entra a nossa sociedade, entra a pressão de amigos. Então, tem vários fatores que interferem para alguém acreditar que é muito cedo ou que é muito tarde, né? Não tem uma idade muito certa, que a gente dissesse nessa idade, mas tem algumas coisas que têm que ser levadas em consideração. Por exemplo? Né? Então, você precisa, primeiro, pensar na pessoa com quem você está do lado. Se é uma pessoa legal, se você gosta, se você acha que é uma pessoa que vai te respeitar, que vai ter uma relação respeitosa, que vai usar camisinha. Se você está num momento em que você acha... Porque a partir do momento que eu começo a ter relação sexual, eu preciso arcar com as consequências. Claro, então, a partir do momento que eu começo a ter uma vida sexual, eu preciso usar camisinha, eu preciso ter um método contraceptivo. Então, será que eu estou pronto emocionalmente para arcar com todas essas questões? Então, são muitas questões que as pessoas precisam se fazer. Mas é difícil que o jovem tenha esse tipo de entendimento, eu acho. Quer dizer, o pré-adolescente, né? Ele vai sempre achar que está assim, que está pronto, que ele é o máximo. Você conhece adolescente, você trabalha com um adolescente, né? É difícil isso. A virgindade, na sua opinião, para os meninos, para as meninas, é igual? Não, tem uma diferença grande, né? Bem ou mal, a gente ainda vive numa sociedade ainda mais machista, né? Então, às vezes a gente fala só de virgindade das meninas, né? Mas eu acho que a gente tem que falar da virgindade dos meninos também, porque a gente acaba deixando eles de lado como se eles já soubessem tudo. E para os meninos é muito... tem uma ansiedade muito grande, porque eles teriam que fingir que eles sabem tudo. Fingir que eles sabem, que eles são os bonzões.
E não é assim, ele também está ansioso, ele também está preocupado. É a necessidade de autoafirmação que o homem tem, desde pequeno. Só que quando ele fica ansioso, fica preocupado, a chance dele perder ereção é maior. Grande, muito grande. Então os meninos também têm essa ansiedade grande, que às vezes a gente trata como se não. Conversa só com as meninas e deixa os meninos de lado. E você sabe, existe sempre uma pressão, né? Por parte, inclusive, da tribo, né? E na época eu já tive, mentira, mas de qualquer maneira, essa pressão para os jovens, para eles terem a primeira vez. Isso acontece. Como é que pode lidar numa situação dessa? Você acha que tem que contar para os pais? Ou os pais devem abordar esse assunto, mesmo que eles não contem nada? Seria legal os pais mas não é chegar com uma certa idade, vamos sentar aqui do lado e ter uma conversa de orientação sexual numa hora só. É usar as coisas do dia a dia, né? Então a gente vê o tempo todo na TV, no noticiário, com informações sobre sexualidade, alguém tendo relação, no BBB, a gente vê o tempo todo. Então aproveita esses meios, essas mídias, para travar conversas, conversar sobre o que está acontecendo, o que você acha, e coloca muito um pouco no jovem. O que você acha sobre isso? Até para você saber o que está passando na cabeça do seu filho. Qual é a concepção dele? Porque às vezes ele pode estar muito mais maduro do que você achou, ou o contrário, está muito mais imaturo do que você achava, né? Então, ter essa conversa no dia a dia ajuda bastante. Eu acho, inclusive, que quer dizer, eu tive essa conversa com os meus filhos, né, sendo pai com guarda, porque eu tinha medo e queria preparar a dupla, o menino e a menina. Porque você fica vendo, você acabou de falar de certos programas de televisão. Hoje, o que se mais veicula em televisão é pornografia, é escatologia, é sangue, quer dizer, para ter audiência. Tem certos programas que, eu vou dizer, me viram um estômago, porque aquilo ali não traz orientação nenhuma, embora a televisão seja uma escola. Sim. Não é? A televisão é uma escola, um país inculto, desinformado, pobre. Todo mundo tem televisão em casa. Sim. Então, a televisão poderia funcionar. Eu queria até colocar uma questão aqui contigo, Paulinha, que eu acho importante. Os jovens, você falou, 45% só da garotada que usou camisinha. Pela primeira vez, ou sei lá, pelo resto das outras vezes. A garotada fala muito que a mesma coisa, usar camisinha é a mesma coisa que chupar bala com papel. Eu acho que nós que trabalhamos com comunicação deveríamos, não diria criar uma campanha, não é bem isso, mas induzir essa garotada, assim que está vendo essas coisas pornográficas nas grandes, esse monte de gente enjaulada e transando dentro de uma casa. Acho um horror isso. Não sou moralista nem nada, adoro sexo, gosto, mas pô, isso não, está aberto para todo mundo ver, está errado. A gente começar a induzir as pessoas a usarem camisinha, ou seja, vai fazer um programa desse pornográfico, e para mim é pornográfico isso, mas pelo menos que falem, olha, eu estou com a camisinha tal, sei lá, até no merchandising, qualquer coisa assim, que grandes laboratórios fazem camisinha, para induzir a garotada, porque, olha, tem um monte de viroses, tem um monte de doenças, não é só a gravidez, não, e não é só HIV, tem um monte de coisa, é perigoso, vamos fazer um barulho desse? Eu acho que a gente tem que colocar a boca no trombone e levantar uma bandeira que eu acho que seria... Por que muita gente não usa? Um dos motivos é porque a gente... Aonde você vê pessoas usando camisinha ou associando camisinha com coisa boa? Que novela? Não que tem. Filme? Não que tem. Seriado você vê a pessoa que vai ter relação sexual com uma camisinha do lado? Não tem. Então, como é que a gente quer achar que usar camisinha é natural? Que usar camisinha faz parte de uma relação que faz bem, se a gente não vê em momento nenhum. Então, se todos esses meios, toda vez que tivesse algum indício de relação sexual, falar, mas a camisinha está aqui, pô, legal, porque a gente cuida da nossa saúde. Quanto mais a gente conseguir trazer a camisinha para uma relação natural, saudável, mais a gente vai ter o acesso. Tem uma empresa, eu não sei qual é, que faz uma campanha publicitária ligando a camisinha e outros artigos, não brinquedinhos, coisas a pilha, não, mas fluidos e massagem, não sei o que e tal, e sempre a camisinha do lado, associando isso ao prazer. Porque a garotada, se você fala a preservação da saúde, leva para o lado. Se leva para o negócio do prazer, isso muda. Eu vi essa campanha, achei muito legal. E é isso, né? Na verdade, a saúde é o bem mais precioso que a gente tem. A saúde sexual entra dentro, claro. E o prazer está dentro também. Lógico. E é importante eles saberem também que hoje a gente tem vários tipos de camisinha. Tem camisinhas com sabor, tem camisinhas sem
com mais sensitivo, né? Mais fininhas. Tem camisinha com textura para dar sensações diferentes. Exatamente. Inclusive camisinhas com tamanhos diferentes. Porque às vezes tem muita gente que fala assim, mas sinto muito apertado, eu ouço no consultório, mas me esmaga. Tem camisinhas de tamanhos diferentes também. Então a gente precisa falar um pouco sobre isso de maneira natural e trazer para o prazer mesmo. E não só para a proteção de uma coisa ruim. Trazer para o prazer, né? Aí vai ficar mais fácil. Não sei se eu falei bobagem, mas que bom que você concordou, você é mesmo. sexóloga e eu sou um bobalhão. Mas Imagina. mas é uma coisa que me passa. Quem me ensinou isso foi o Isamitiba. E tudo que você quiser induzir ao jovem a fazer, leva para o lado do prazer. Sim. Que aí ele embarca nessa. De todo mundo, né? Porque a gente trabalha no princípio do prazer. Exatamente. E tenta evitar o desprazer, né? E olha, eu vou até falar uma coisa para você que está me vendo em casa. Eu usei camisinha. Não muda nada. Que negócio de papel, de bala, não. Nada. É a mesma coisa. Os caras não vão quebrar a cara no laboratório, criar, né, um látex diferente e tal, para você achar que está chupando bala com papel. Não é assim. Vai por mim. Estou falando a você. Estou dando a minha palavra. Não muda nada. É a mesma coisa. Não é verdade? É isso aí. Então pronto. E aí é legal também a gente trazer justamente essa ideia de também focar um pouco mais a sexualidade com a coisa do afeto, né, da intimidade. Às vezes a gente, né, fala dessa coisa para as meninas, tem que fazer com uma pessoa legal e tal. Não é nem só pela ingenuidade do amor romântico, porque isso é importante. Mas se a gente for pensar fisiologicamente, se a mulher está tensa, a vagina é um músculo. Claro, se ela está tensa, está nervosa, contrai, vai machucar, vai doer. Então a gente precisa estar sentindo bem, confiante, estar sentindo bem com a pessoa que está do outro lado. Em contrapartida, tem essas histórias das meninas. Beijei 40 hoje. Deus me livre se eu beijo a boca de uma mulher que eu não conheço. Não vou fazer isso, que eu vou ter nojo. Mas virou um must isso agora. Também me incomoda essa história. Até porque a boca é a parte do nosso corpo que tem mais bactéria e vírus, né? Então a gente já está transmitindo aí um monte de coisa, tem muitas doenças ligadas ao beijo. E vale repensar, para as pessoas que estão fazendo isso, até que ponto não é tentar provar para si mesmo que tem valor. De uma baixa autoestima e você tentar ficar provando para você mesmo que tem valor e não é por aí. Exatamente. É uma grande bobagem. As pessoas se esquecem, elas têm conceitos. A boca, tudo beijo na boca, tudo bem. O lugar que tem mais bactéria na casa é a cozinha, não é o banheiro. Sim. Todo mundo sabe. Como? Na nossa fisiologia, onde tem mais bactéria na boca. Exatamente. E vamos lembrar que a boca é uma das coisas mais íntimas. Um beijo na boca é uma das coisas mais íntimas. É todo o preparo para tudo. Claro. Né? É como dizia aquele para-choque de caminhão que eu vi ali, eu morri de rir. Eu estava na estrada, indo para Campos do Jordão, aí olhei atrás do caminhão e estava assim, o beijo é como ferro elétrico. Liga em cima, mas esquenta embaixo. Legal, né? Mas é isso mesmo. Tanto que a gente vê com os casais, uma das primeiras coisas que eu pergunto no consultório é como é que tá beijo. Que o beijo é o nosso termômetro de como está a relação, né? Exatamente. Você vê que a nossa pauta hoje foi mais uma coisa de prevenção, de não sei o que e tal, mas eu acho que é por aí mesmo, Paulinho, você tem razão. É isso aí. Obrigado mais uma vez, meu amor, por ter vindo. Olha, a Paulinha Napolitano, essa nossa colaboradora, ela também colabora com o programa Morning Show da Jovem Pan e sempre que possível, você já viu, ela está aqui com a gente. E é uma coisa mais do que bonitinha para falar de sexualidade, né? Obrigado, meu amor. Obrigada a você. Volte sempre. Obrigada.